Saudações cordiais, prezado ouvinte, muito obrigado por estar assistindo a mais um estudo, hoje novamente a respeito do tema Família Feliz. É muito importante dedicarmos ao estudo dessa parte, porque a família é realmente o alicerce da sociedade. E quando a família é destruída, a sociedade também vai ser destruída. A Bíblia diz: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios 5, verso 18. A Bíblia nos mostra também que Deus já colocou no coração da pessoa verdades fundamentais e a consciência para a pessoa saber se está agindo certo ou errado. Mas essas verdades muitas vezes são destruídas por experiências que são contra a palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 58, 3: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Então, já desde a primeira infância, a criança muitas vezes é levada para outro caminho fora daquilo que Deus planejou. Por isso, como vimos no estudo passado, a comunicação com os filhos dos primeiros anos de vida é fundamental para seu desenvolvimento sadio e reforçar aqueles valores morais e espirituais que Deus já colocou no coração dela. Na fase das perguntas, é muito importante que os pais respondam com toda honestidade, dentro do nível que a criança precisa saber, para que a criança tenha uma boa orientação em casa e depois não vá procurar orientação na rua. Família feliz, infância feliz. Hoje, então, a continuação sobre a vida da criança e queremos falar especialmente sobre direitos e responsabilidades. A sociedade muitas vezes destaca basicamente só o direito da criança. E a Bíblia aponta muito mais sobre as responsabilidades da criança, naturalmente também do jovem e do adulto. Olha aqui, exija seus direitos. Clique aqui e conheça o Estatuto da Criança e do Adolescente. Exija seus direitos. Mas onde estão as responsabilidades? Se a criança só vai pensar em exigir seus direitos, quando ela vai aprender a assumir responsabilidades? Aqui nós temos uma grande falha na forma de proceder da sociedade de uma forma geral. Uma das áreas é a questão do trabalho. Há pessoas que ensinam que a criança não deve fazer trabalho nenhum, só deve brincar e estudar. Mas não é isso o que realmente é correto. A Organização Internacional do Trabalho coloca ajudar em casa é trabalho infantil, ajudar a lavar louça em casa, arrumar a própria cama, aprender a cuidar da plantação e outras atividades que fazem parte de uma rotina caseira não são considerados trabalho infantil. São atividades de socialização e transmissão de conhecimento. É saudável que as crianças e adolescentes colaborem com suas famílias na divisão de tarefas domésticas, fortalecendo o sentimento de solidariedade e responsabilidade com os outros e com o ambiente em que vivem. Então, a própria Organização Internacional do Trabalho reconhece que é importante, sim, a criança assumir responsabilidades também com atividades, especialmente a nível doméstico. Claro que a criança não deve ser exposta a serviços de violência ou mesmo a ganhar dinheiro fora. Ela deve estar aprendendo em casa a assumir responsabilidades. A Bíblia diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, verso 6. Que tipo de adulto nós queremos que a nossa criança se torne uma vez? Responsável ou irresponsável? E se ela é para ser responsável no seu trabalho, ela deve aprender em casa a assumir responsabilidades. Se a criança só é orientada, exige meus direitos, então na vida adulta vai ser a mesma coisa. Só vai querer saber de direitos e não de responsabilidade. Infelizmente, muitas vezes existe uma ênfase totalmente errada para formar cidadãos responsáveis.
que acontece quando um sujeito roubou é preso? Primeira coisa, ele ouve os seus direitos. Você tem direito de ficar calado. Você tem direito de ter um bom advogado, assim por diante. E as responsabilidades? Bom, isso vamos ver lá na frente. Mas primeiro se fala sobre os seus direitos, não é? A criança deve desenvolver um sentimento de pertença. Isso quer dizer, eu faço parte da família e isso envolve também, eu participo das responsabilidades da família. Esse sentimento de pertença somente vai se desenvolver quando a criança assume responsabilidades e ajuda e aprende a exercer essas responsabilidades com toda a dedicação. É importante estabelecer tarefas e horários, incluindo horário para brincar, horário para trabalhar, horário para estudar, horário também para brincar. Isso é uma questão muito importante. Tem pais que não estabelecem tarefas e a criança começa a brincar. Filho, vem cá, faça isso. Faz, volta a brincar. Já, filho, vem cá, faça isso. Então a criança nunca sabe quando vai poder brincar e quando vai assumir responsabilidade. Então é necessário que se sente com a criança, que se decida quais são as suas responsabilidades, quais são os seus horários e também incluir horário para brincar, que também deve ser respeitado pelos pais. Aprender atividades úteis para a vida, como jardinagem, cuidar das plantas, cuidar de regar a horta e assim por diante. Ou dentro de casa aprender a fazer bolo. São coisas que a criança já pode aprender, não vão ser um prejuízo, mas ela vai se sentir valorizada quando já pode exercer essa atividade. E vai ficar orgulhosa quando recebe elogios pela maturidade que ela está apresentando. E um aspecto que é muito importante é dar o devido reconhecimento. Há pais que têm muita facilidade de criticar, mas nunca dão reconhecimento quando a criança cumpre as suas tarefas. Encontro na adolescência, muitas vezes, jovens que vêm para aconselhamento e dizem: meus pais só souberam criticar. Eu podia fazer tudo certo e nunca me falaram um elogio. Mas quando faço uma coisa errada, fico a semana inteira apontando os meus defeitos. Isso é errado. A Bíblia nos mostra, pelo exemplo das cartas de Jesus para as igrejas do Apocalipse, que, em primeiro lugar, deve haver o reconhecimento, o elogio pelas coisas boas que a pessoa faz, e depois, sim, pode-se apontar e deve-se apontar também as áreas onde precisa haver melhora ainda. Então, não deixe de elogiar seu filho pelas boas realizações dele. Nunca deixe de participar também, junto com eles, de brincadeiras. Isso vai fazer com que se sintam amados, valorizados e parte da família. Eu nunca vou esquecer, nós temos ido dentro do trabalho da escola várias vezes a fazer uma pescaria com meninos. No ano, eu peguei os alunos que não tinham pai em casa e passei um dia com eles, então, no Pesca e Pague, pescando. Mandamos fazer o almoço, almoçamos, tivemos um longo tempo de conversa. E depois um dos meninos disse: meu pai nunca faz isso, ele nunca toma um dia livre para passear comigo. Passaram-se mais de 10 anos. E daí um dia uma das filhas que trabalha numa outra escola teve encontro com a mãe desses rapazes e essa mãe disse: olha, esse jovem agora já na vida adulta praticamente, ele disse: este foi o dia mais importante da minha vida, quando o seu Petra tomou um dia inteiro tempo para conversar. Ele disse: isso nunca vou esquecer. Pai, quando você toma uma vez um dia inteiro tempo para o seu filho,
ou para a sua filha. É muito importante também não somente ensinar o que fazer, mas também a área da proteção. E uma das áreas é a proteção da exposição da pornografia. Quantas crianças têm hoje em dia um laptop no seu próprio quarto e os pais nem sabem o que estão assistindo lá? Quantas crianças, muitas vezes a partir de 5 anos já, estão acessando sites pornográficos? Isso causa uma destruição terrível na vida deles. Os pais sempre devem saber o que os seus filhos estão acessando. Quando alguém vê pornografia, ele acaba criando um vínculo íntimo com o mundo artificial e pode realmente perder a capacidade de se relacionar com pessoas reais. Quantos homens hoje matam as suas esposas? Porque veem ela como objeto que tem que satisfazer todos os seus desejos. E não demonstram afetividade. A Bíblia fala que são pessoas que têm perdido todo o sentimento. E o mundo virtual tem essa característica de abafar a empatia e a pessoa não consegue mais detectar realmente os sentimentos da outra pessoa. E a pornografia tem uma contribuição avassaladora nesse sentido. Com a proliferação da pornografia na internet, as crianças estão sendo expostas a imagens chocantes em uma idade cada vez menor. No curto prazo, as consequências podem ser desastrosas. Depressão, desvio de comportamento ou comportamento de risco. Também existe efeito de longo alcance, dificuldades em construir um relacionamento amoroso, ter uma imagem degradante das mulheres e dependência sexual. Quer dizer, eles não veem mais um relacionamento entre homem e mulher como sendo um relacionamento de responsabilidade, um relacionamento de afetividade, de demonstração de carinho. É tudo uma busca de satisfação biológica apenas. Então, naturalmente, no momento quando a pessoa acha que não está satisfazendo mais, então parte para outra e depois, muitas vezes, mata a própria esposa. Proteção contra a pedofilia, uma outra área que é muito importante em nossos tempos. Tantas crianças são vítimas de violência sexual e mais de 70% isso acontece por parte de pessoas muito chegadas, pais, padrastos, às vezes mães também, tios e assim por diante. Quantas crianças têm a sua vida destruída? Eu recomendo mais uma vez que assista aquele vídeo A Ira de um Anjo, que demonstra de uma forma muito chocante e clara quanta destruição a pedofilia causa na vida da criança. A violência sexual contra crianças aumenta 83% no Brasil nos últimos anos. Dado o Ministério da Saúde entre 2011 e 2017 mostra que a maioria dos casos acontece dentro de casa. Entre os impactos físicos mais frequentes estão distúrbios do sono, marque bem esses itens, distúrbio de sono, mudança de hábitos alimentares, e quando na adolescência, gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. Sempre quando a criança apresenta distúrbio de sono, ou muitas vezes tem uma conduta de isolamento, tem medo da presença de certas pessoas, é muito importante os pais reparar e ter uma conversa com a criança sobre o que está acontecendo. E os impactos psicológicos mais frequentes ao medo, hostilidade frente ao sexo do agressor, culpa, depressão, baixa autoestima, conduta sexual anormal, como masturbação compulsiva, exibicionismo, angústia, agressões, condutas antissociais e sentimento de estigmatização.
conforme o Instituto Habitat. Então, nota quantos efeitos nocivos a pedofilia leva para a vida da pessoa. E nós temos atendido casos realmente tremendamente chocantes. Prejuízos pelo resto da vida. No âmbito social, verificam-se as dificuldades escolares. Olha, quando o filho de repente não consegue mais prestar atenção na aula, é uma questão de se investigar o que está acontecendo. As dificuldades familiares, a fuga, a delinquência e a prostituição são consequências também de uma conduta onde a pessoa foi abusada. A longo prazo, observam-se fobias, pânico, personalidade antissocial, depressão com ideia de suicídio, tentativa ou suicídio levado a cabo, e nós já tivemos várias situações desse tipo, cronificação do sentimento de estigmatização, quer dizer, a pessoa acha que foi prejudicada e nunca mais vai voltar a ser uma pessoa normal, isolamento, ansiedade, tensão e dificuldades alimentares, dificuldade de relacionamento com pessoas do sexo agressor, amigos, pais, filhos, companheiros, redição da violência, quer dizer, ela vai praticar a mesma coisa de que foi vítima, revitimização, ela sempre se acha vítima, distúrbios sexuais, além da drogadicção e alcoolismo. Muitas pessoas, especialmente meninos, têm dificuldade de se ver depois como homem, tendo sido violentados, têm dificuldade de se identificar com a figura masculina. Os efeitos destrutivos são tremendos e, por isso, deve haver um cuidado muito grande na vida da criança e do adolescente. As crianças e adolescentes devem sentir sempre plena liberdade de falar sobre tudo com seus pais. Os agressores costumam fazer ameaças. Se você contar para alguém, eu vou matar sua mãe, ou eu vou ser preso, você vai ficar sem comida e assim por diante. Mas a criança, quando apresenta uma conduta que causa desconfiança, deve ser ouvida, deve-se saber o que está acontecendo. Ela deve ter plena certeza de que os pais ou a mãe vai dar a proteção necessária. A coisa mais difícil para a criança que foi vítima de pedofilia é quando os pais não acreditam nos seus relatos. Isso não é verdade, você está inventando. E a própria pedófila costuma dizer, ninguém vai acreditar em você. Então, os pais são aquelas pessoas que deviam dar a proteção em primeiro lugar. E se até eles não estão protegendo, em quem a criança vai confiar? Isso destrói o interior dela. Agora, a questão de ter uma família feliz é muito importante para a criança se sentir livre para falar sobre tudo. Quantos pais gastam horas e horas com seus filhos na frente da televisão, mas não tomam tempo para compartilhar a vida? Qual você acha que vai ser a família mais feliz no futuro? Essa ou essa aqui? Quanto tempo você toma para comunicação com os seus filhos? Para brincar com eles? Deixa eles falar as suas experiências. Participe da vida. Deixa os filhos participar da sua vida. Eu me lembro da minha infância, como era gostoso à noite sentar em volta da mesa e meu pai contando as suas experiências que teve na infância, na adolescência e também na sua mocidade. Será que a televisão vai sofrer prejuízo se você desligar? Os filhos, sim. Se você desligar o tempo deles, eles vão sofrer prejuízo com toda a certeza. Tempo para ler a palavra de Deus, a comentar, a cantar junto e orar. São momentos preciosos. Na minha família, toda noite a gente estava ouvindo a palavra de Deus e orando junto como família. Como você pode derrubar as fortalezas de Satanás
Se você não tem nem a força para desligar a televisão, a melhor coisa da televisão é o botão de desligar, disse Sérgio Porto. Família feliz. A criança deve aprender que tem direitos, deve aprender que tem responsabilidades e deve estar certa de que vai ter proteção da parte dos pais e dos irmãos. São três aspectos muito, muito importantes para ela crescer de uma forma sadia. No próximo estudo, nós queremos falar sobre adolescente, família feliz com adolescentes felizes também. Isso é uma outra área muito importante para a vida da pessoa. Eu agradeço muito pela sua atenção. Se você gostaria de se comunicar conosco, esse é o endereço por e-mail, peterunro2018@gmail.com. Com prazer estaremos atendendo as suas cartas e respondendo. Mas por hoje, desejamos que Deus possa abençoar-nos ricamente e que possamos zelar pela família. Nada de brigas, nada de pensar em separação. A família é a primeira instituição divina e a área mais importante onde nós devemos cumprir a nossa missão. Que Deus abençoe a sua família. Amém.